Olá, galera. Vamos dar início a mais uma aula de literatura. Dessa feita, nós vamos falar sobre o modernismo em Portugal, a primeira geração. Esse assunto ele encontra-se no nosso livro didático, no capítulo 6, e inicia-se na página 79. Então, o contexto histórico, né, da primeira geração modernista, né, dá-se no início do século XX, né, e Portugal, na época, vivia um período de intensa mudança política e cultural, com o fim da monarquia, efeitos da guerra, o reavivamento do sentimento nacionalista, influência das correntes de vanguardas, que a gente viu na aula anterior. Tudo isso preparava o cenário para o despertar do modernismo português e para o surgimento, né, de um dos principais autores da literatura portuguesa, né, que é Fernando Pessoa. A gente pode acrescentar que o modernismo português surgiu em 1915 com a publicação da revista Orfeu, influenciados pelas correntes de vanguarda que começavam a se constituir na Europa, né? E pela Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914. Portugal, naquela época, atravessava por um período conturbado politicamente, porque o rei Dom Carlos e seus filhos tinham sido assassinados, e isso provocou uma grande crise política, né, responsável pela proclamação da República em 1910. A gente pode acrescentar ainda que, naquele período, formaram-se duas facções políticas. A republicana, que defendia e fundamentava ideologicamente o golpe de 1910, e a antirrepublicana, que arrebanhava setores conservadores, monarquistas e intelectuais da época. Então esse é basicamente o contexto histórico da primeira geração modernista portuguesa. Olha só aí um pequeno resumo, né? Como a gente acabou de falar, foi um período conturbado, né, por conta da Primeira Guerra Mundial, a proclamação da República de 1910, as vanguardas europeias, né, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. Eles passavam também, né, a gente viu ainda na questão aqui das vanguardas europeias, né, a teoria da relatividade de Einstein, né, e da psicanálise de Freud, o crescimento da industrialização e as transformações tecnológicas, que um exemplo disso lá é o filme, né, Tempos Modernos. Passemos adiante. Olha aí, o modernismo em Portugal. O modernismo representa a ruptura, né, com os padrões, né, e a inovação. Surge no início do século XX, né, após o pré-modernismo, até o final, né, do Estado Novo, na década de 1970. O marco inicial é de 1915, com a publicação da revista Orfeu. As principais características desse período: a ruptura com o passado, né? O caráter anárquico, o sentido demolidor e irreverente, o nacionalismo com múltiplas facetas e a linguagem coloquial. Aqui essa questão do nacionalismo com múltiplas facetas, a gente vai perceber isso com frequência com o Fernando Pessoa. Prossigamos. Nacionalismo fanista, o nacionalismo crítico, originalidade e excentricidade, distanciamento do sentimentalismo e o interesse pela vida interior. Sobre a revista Orfeu. O lançamento foi no dia 24 de março de 1915. Quais eram os autores, né? Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros.
o local de lançamento, Lisboa, e ela teve fim em 1916. O Orfismo e a geração de Orfeu. A revista Orfeu. Como a gente já viu lá, os principais autores, né, foram Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros. Aqui entra também Raul Leal, Luiz de Montalvô e Ronaldo de Carvalho. Olha aí. O orfeísmo ou orfismo, né, corresponde à primeira fase do modernismo, né, e recebeu esse nome por causa da revista Orfeu, que foi fundada, né, por um grupo de artistas plásticos que nós já mencionamos antes, né? Entre eles, né, os mais importantes são Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, Raul Leal, Luiz de Montalvô e o brasileiro Ronald de Carvalho, né, que foi responsável pela publicação da revista no Brasil. Essa revista foi uma espécie de porta-voz, né, dos precursores do modernismo, né, extremamente influenciados pelas modernas correntes europeias, entre elas, né, o futurismo e o cubismo. Olha lá. O feísmo teve início em 1915, época em que a Europa estava mergulhada nos conflitos da Primeira Guerra Mundial, né, iniciada um ano antes, né, em 1914. Sobre o clima de forte tensão, os intelectuais ligados à revista tinham como objetivo encontrar novas formas de expressão literárias, formas que deixassem para trás, né, o acanhado meio cultural português. O resto da Europa, correntes estéticas como futurismo e cubismo ganhavam força e, influenciado pelos valores dessas vanguardas, né, eles lançavam um olhar, né, para o mundo e suas inovações tecnológicas, rompendo definitivamente com o passado e sua feição simbolista. Olha só. A revista Orfeu ela não passou da segunda edição, sobretudo por problemas financeiros. Os mecenas da publicação, que também era pai de Mário de Sá Carneiro, um dos fundadores do orfeísmo, desistiu, né, do projeto, o que levou a revista à falência. Embora tenha contado com apenas 2 números, essa revista marcou a história da literatura portuguesa no século XX e foi considerada o marco inicial do modernismo português. Esse período também da revista teve relevância até em 1927, quando teve início a segunda geração modernista, né, que foi o presencismo. Passemos ao próximo. Olha aí. Fernando Pessoa foi um dos fundadores, nasceu em 13 de junho de 1888 e morreu em 30 de novembro de 1935. Né? Nas principais obras, né? O livro do Desassossego e Mensagem. E a gente vai observar aqui que o forte do Fernando Pessoa são os heterônimos e pseudônimos. Que são heterônimos? Os heterônimos são personagens aos quais Fernando Pessoa deu vida, né? E ele, durante suas obras, ele teve muitos heterônimos, mas dentre eles destacaram-se apenas 3, que é o que nós vamos trabalhar aqui nesse conteúdo. Qual é a diferença de heterônimo para pseudônimo? O pseudônimo é apenas um nome pelo qual o poeta gostaria, né, de ser conhecido. E o heterônimo não. O heterônimo são poetas fictícios que Fernando Pessoa criou, né? Só que ele deu vida. Esses poetas eles têm personalidade, têm data de nascimento, têm
gostos, tá? Então é como se fossem pessoas que verdadeiramente tenham existido. E os principais heterônimos deles são Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Cairo. Fernando Pessoa, né? O caleidoscópio poético. Caleidoscópio, né, segundo o dicionário Aurélio, é um tubo cilíndrico com espelho no interior que reflete em combinações múltiplas imagens de pequenos objetos coloridos presos no fundo. Já no poético, né, segundo a literatura, Fernando Pessoa é um poeta cilíndrico com espelho no seu interior que reflete combinações múltiplas de sua imaginação e capacidade criadora. Né? Essas capacidades são amplas, que não lhe bastava criar uma única obra, né, que contivesse vários volumes e títulos, né, projetando-se em várias entidades poéticas, no caso aqui os heterônimos, que partindo de um mesmo cilindro, no caso Fernando Pessoa, possui formas e cores distintas. Segundo Fernando Pessoa, o indivíduo fragmentado não tem centro, não tem um sentido único nem identidade fixa. A existência é recriada e sofre transformações constantes quanto à forma, gênero, classe, cultura, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. Portanto, falar de Fernando Pessoa é tratar de um exemplo de um homem contemporâneo que vive se confrontando com as diversas possibilidades de identificação pessoal. A heteronímia, né, de Fernando Pessoa, máscara e essência. Fernando Pessoa não foi apenas um criador de obras literárias, mas também um criador de escritores, como eu falei antes. Em outras palavras, né, o seu projeto de arte era tão vasto e sua inteligência, imaginação e capacidade criadora tão amplas que não lhe bastava criar uma única obra, mesmo que contivesse vários volumes e títulos. Por isso, por meio da imaginação, ele concebeu várias entidades poéticas com biografia, traços físicos, profissão, ideologia e estilo próprios, no caso dos heterônimos. Ao todo, foram mais de 70, né, os heterônimos criados por Fernando Pessoa. Entre eles destacam-se os três perfeitos, considerados três heterônimos perfeitos. Quais são eles, né? Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. As razões que teriam levado Fernando Pessoa a esse projeto de arte tão grandioso e ousado têm sido projeto de estudo há décadas e provavelmente ainda deverão ser por muitos anos. A própria obra, riquíssima em reflexão filosóficas, contém inúmeras respostas que, embora não satisfaçam todas as perguntas, pelo menos oferecem pistas. O Alberto Caeiro, né, que é o primeiro heterônimo de Fernando Pessoa. Alberto Caeiro, a poesia da sensação, considerado o mestre dos demais heterônimos, né, e o próprio ortônimo Fernando Pessoa, calmo, naturalmente, conciliando consigo mesmos, né, e com o mundo, Alberto Caeiro possui a mansidão e a sabedoria que os outros invejam. Para Caeiro, né, o importante é ver e ouvir. A sensação é tudo e o pensamento é uma doença. A gente observa aqui que Caeiro é considerado o mestre dos demais heterônimos de Fernando Pessoa e inclusive do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa também o chama de mestre. Ele é o mais objetivo dos heterônimos. Busca o objetivismo absoluto, eliminando todos os vestígios da subjetividade. É o poeta que se volta para a fruição direta da natureza. Busca as sensações das coisas tais como elas são. Opõe-se radicalmente ao intelectualismo, à abstração, à especulação metafísica e ao misticismo. Neste sentido, ele é o oposto de Fernando Pessoa, ele mesmo, né? É a negação
do mistério e do oculto. Nesse contexto aqui, ele opõe-se a Fernando Pessoa, o chefe. Olha aí. O poema abaixo, né, é a nona parte, né, a parte 9 de O Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro. Quando ele diz, olha, sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, é comer um fruto e saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. O segundo heterônimo de Fernando Pessoa, Ricardo Reis. Olha aqui, o sopro clássico. Pois nós vamos entender por que ele é considerado esse sopro clássico. Porque ele representa a faceta clássica da obra de Fernando Pessoa. De acordo com a biografia, que ele criou o autor, Ricardo Reis é monarquista, educado em colégio de jesuítas, amante das culturas grega e latina e residente no Brasil. Como seu mestre Caeiro, também é indiferente à vida social, valoriza a vida campestre e a simplicidade das coisas. Contudo, enquanto Caeiro sente-se feliz, integrado à natureza, Reis se sente fruto de uma civilização cristã decadente que caminha fatalmente para a destruição. Temos aqui um pequeno erro de digitação, sem problema. No plano individual, há uma consciência na passagem do tempo e da inevitabilidade da morte. Nada resta a fazer, pois o destino de cada um já foi traçado pela fatalidade. Então aqui ele acredita que todos nasceram, e morrerão. Esse destino já está traçado aqui pela fatalidade. Olha aí. Poema de Ricardo Reis. Tudo que cessa é morte, e a morte é nossa. Ele diz: tudo que cessa é morte, e a morte é nossa. Se é para nós que cessa. Aquele arbusto fenece, e vai com ele parte da minha vida. Em tudo quanto olhei, fiquei em parte. Com tudo quanto vi, se passo, nem distingue a memória do que vi, do que fui. Olha aí, o próximo. Álvaro de Campos, o terceiro heterônimo de Fernando Pessoa, a energia futurista. Engenheiro, formado na Escócia, ele se mostra como um futurista, demonstrando sua sensibilidade poética arraigada no presente e no futuro, sendo que aquele aparece em menor instância, quase sempre camuflado no saudosismo dos tempos de criança. Digamos que, semelhantemente a Alberto Caeiro e Ricardo Reis, o poeta ele oculta, ele também oculta as suas sensações. No entanto, essas sensações resultam do contato com a modernidade, promovido pelo barulho dos automóveis, das máquinas a vapor, enfim, pelo crescimento industrial. Os fatores responsáveis pelo instaurar de um sentimento de angústia e perplexidade, mediante tais avanços, os quais resultam numa criação de cunho existencialista. Na poesia dele, verificamos 3 fases. Atentem para essas 3 fases. A fase decadentista, ligada à poesia do final do século XIX, a futurista, em que se destaca o poema Ódio Marítimo, publicado com escândalo na revista Orfeu, e a última fase, a fase pessoal, a fase de descontentamento e aridez interior.
Olha aí um trecho do poema Ode Triunfal, né, do poeta. Olha só. Eia comboio, eia pontes, eia hotéis, a hora do jantar. Eia aparelhos de todas as espécies, ferros, brutos, mínimos, instrumentos de precisão, aparelhos de triturar, de cavar, engenhos, brocas, máquinas rotativas. Eia, eia, eia. Eia eletricidade, nervos doentes da matéria. Eia telegrafia sem fios, simpatia metálica do inconsciente. Eia túneis, eias canais, Panamá, Kiel, Suez. Eia todo o passado dentro do presente. Eia todo o futuro já dentro de nós. Eia, 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 eia. E ainda aqui é um fragmento do poema de Álvaro de Campos, né? Tabacaria. Ele diz: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Dias para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte e por humanidade nas paredes e cabelos brancos dos homens, com um destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. E Mário de Sá Carneiro, que foi o outro poeta importante, né, desse período da primeira geração modernista, nasceu em 16 de maio de 1890 e faleceu em 26 de abril de 1916. Principal obra, né, Amizade, né, Céu em Fogo. Olha aí. Ele foi, ao lado de Fernando Pessoa, um dos expoentes, né, do modernismo em Portugal e um dos maiores poetas da literatura portuguesa. Ele nasceu em Lisboa, em 19 de maio de 1890. Aos 2 anos de idade, perdeu a mãe, né? E a dor da ausência materna o acompanhou ao longo de sua breve vida. Após a morte da esposa dele, né? O pai de Mário, um militar, né? Da alta burguesia, entregou o filho aos cuidados dos avós e seguiu uma vida de viagem, sempre custeando os estudos daquele que viria a ser uma das maiores vozes poéticas de Portugal. Aos 20 anos de idade, ele transferiu-se para Coimbra, onde ingressou na tradicional Faculdade de Direito, não tendo completado sequer o primeiro ano da graduação. Foi nessa época, né, em 1912, que conheceu aquele que seria seu melhor amigo e confidente, Fernando Pessoa. Mário, né, abordava em seus poemas, né, então, olha, em seus poemas transbordavam a melancolia, o narcisismo, a frustração e o sentimento de abandono. Esse último, né, relacionado à morte prematura da mãe, que foi o fato que marcou, né, profundamente a vida dele. Em Paris, onde iniciaram os estudos na Universidade de Sorbonne, sua vida ganhou contornos dramáticos, tendo entregado-se a uma vida desregrada, fato que levou, né, sua já frágil saúde emocional. Ele abandonou os estudos e, nesse período, intensificou o contato com Fernando Pessoa, sempre relatando ao amigo o desejo de suicídio, né? Que ele falava isso para Fernando Pessoa através de cartas, né? Ele usava uma linguagem irônica e autossarcástica, né? Nas quais era possível observar a intensa oscilação de humor do poeta e a personalidade sensível e egóica dele. Há um trechinho aí de um dos poemas de Mário de Sá Carneiro. Dispersão.
Perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudade de mim. Passei pela minha vida um rastro doido a sonhar. Na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Para mim, é sempre ontem. Não tenho amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foges cai sobre mim feito ontem. A gente observa aí, né, uma certa melancolia, né, no poema do autor. Então, eu preparei aqui uma atividade para vocês e eu quero que, além de vocês estudarem pelo material que estamos vendo agora, vocês também pesquisem no livro didático, que eu sugiro aqui, né, as páginas, tá? Então, eu elaborei aqui 10 questões que vocês vão responder e enviar para mim pelo meu e-mail, que eu citei aí. Não esqueçam de colocar o nome e a série de vocês. Tá bom, turma? Então, até o nosso próximo encontro.